Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História e estou aqui corrigindo a prova amarela 2018 da UFSC, prova de Ciências Humanas e Sociais. E agora nós vamos dar uma corrigida na questão 03, ok? A questão 03 traz o seguinte: sobre os partidos políticos. Uma questão muito legal agora. Na história do Brasil é correto afirmar que 0.1 é que diz: a ANL, Aliança Nacional Libertadora, criada durante os anos 30, tudo certo? Representava a principal força em defesa dos ideais fascistas do Brasil. ANL, tá certo? Isso é afirmativo? Nem pensar. A ANL é absolutamente contra os fascistas. A Aliança Nacional Libertadora, fundada lá nos anos 30 e que vai ter como principal personagem Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o cara que foi uma das principais lideranças da coluna Prestes, ele não é fascista, ele é comunista, ok? A orientação ideológica da ANL é uma orientação socialista, é uma orientação comunista. Quem é que são os fascistas? Os fascistas vão fundar a AIB, Ação Integralista Brasileira. Eles são os homens do Anauê, eles são os caras do Deus, Pátria e Família. Então não pode ser, essa alternativa aí vai estar errada, ok? Aí vamos ver, vamos dar uma olhadinha no 02. O que diz o 02, Fernandes? Durante a República Populista, 46 a 64, ou seja, 46 nós vamos ter o governo do Eurico Gaspar Dutra até 64, o golpe que o Jango sofre diante dos militares. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB é uma herança do Vargas, ok? Mas vamos continuar. Manteve sua sólida aliança com a UDN. PTB mais UDN? Será? Não, nem pensar. Por quê? Porque a UDN é o partido que odeia o Vargas. É a absoluta, a máxima oposição que o Vargas podia ter. Então, se nós temos uma característica muito clara da UDN, é a oposição ao Vargas. E aí, portanto, é a oposição ao trabalhismo, que é a herança política do Vargas, que ele deixou sobretudo no PTB. Então, a gente não tem como fazer essa associação entre o PTB e a sólida aliança com a UDN, em defesa dos interesses nacionalistas. Aí tem mais um problema, que a UDN a princípio não é de cunho nacionalista, é no período da Guerra Fria, e a UDN está associada ao capital estrangeiro. Ela defende, por exemplo, a entrada de empresas estrangeiras para fazer a exploração do petróleo, enquanto que o PTB e o Vargas vão defender a ideia do petróleo é nosso, tá? Então a gente não tem essa alternativa aí como alternativa correta. Depois, 04. O que diz o 04 para nós? O AI-2, instaurado pelo regime militar em 1965, extinguiu os partidos políticos existentes e decretou o bipartidarismo. Até aí tudo certo. Então, AI-2, bipartidarismo. Aqui tu já aprende um macetezinho, ó. AI-2, bipartidarismo. Então esse 2 referente ao bi vai te ajudar a lembrar tudo certo até aí. Quais os partidos? MDB, e o próximo vai estar ali, Arena, tá? Agora vamos ver se o resto está certo. MDB, Movimento Democrático Brasileiro, perfeito. Partido Oficial de Apoio ao Governo Ditatorial. E a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que reunia as diversas forças de oposição. Tá certo isso? Tá invertido, tá ao contrário, porque vou te ensinar um outro macetezinho. O PMDB
é o partido do sim. Então tá certo. Não, porque a Arena é o partido do sim, senhor. Qual é a ironia aqui? A ironia é que durante o regime militar brasileiro, quando 5 generais governaram lá, nós não vamos ter uma oposição declarada, pelo menos não dentro do Congresso Nacional. O MDB é uma oposição, mas uma oposição muito light, porque tu sabe o que acontecia com aqueles que se opunham mesmo ao regime militar. Eles eram perseguidos, eles eram colocados na ilegalidade, eles tinham que ir embora do Brasil, morar no exílio, que nós vivíamos então um regime de exceção, uma ditadura. Então o MDB vamos botar entre aspas, oposição institucional, e a Arena é o partido dos militares, é o partido de apoio ao governo. Portanto, nessa alternativa nós temos aí uma inversão, ok? E ela aí nesse caso está errada. Aí vamos para a próxima. 08. Em pleno período monárquico, o avanço das ideias republicanas ficou fortalecido com a criação do PRP, Partido Republicano Paulista, através da Convenção de Itu, 1873. Tudo certo na 08. Por que está tudo certo na 08? Porque realmente a gente começa a ter, nesse período final do segundo reinado, na segunda metade do segundo reinado, vai lembrar, o segundo reinado começa em 1840, com a coroação do Dom Pedro II, lá um menino com 15 anos, golpe da maioridade, mas aí a gente já está passando da segunda metade, porque ele vai governar até 89. Então é verdade, porque nós vamos começar a ter uma oposição ao governo do Dom Pedro II, e essa oposição vai ser representada boa parte por cafeicultores lá do oeste de São Paulo, por isso Itu, que vão estar criando esse partido republicano, esse movimento republicano, que depois vai se unir ao exército brasileiro, e eles vão dar o golpe no dia 15 de novembro, instalando a República Brasileira. Então tá tudo certo. 16. Como resultado da vinculação brasileira ao bloco estadunidense durante a Guerra Fria, o governo do general Eurico Gaspar Dutra, verdade, até aí tudo certo, é o Dutra, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e decretou a ilegalidade do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Perfect. Por quê? Porque o Dutra, o general Dutra, ele vai ter uma aliança muito grande com os Estados Unidos, ele vai se aproximar dos Estados Unidos, e nesse processo de aproximação ele faz realmente essas duas medidas, coloca o PCdoB na ilegalidade e também rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Então tudo certo. Aí temos a 32, no final dos anos 1980, o PMDB. Veja que esse MDB aqui já virou PMDB. No processo de abertura política, no fim da ditadura militar, o MDB vai virar o PMDB. Sofreu uma importante baixa no seu quadro, quando um grupo de parlamentares de centro-esquerda, liderados por políticos como Mário Covas, que depois foi governador de São Paulo, e Fernando Henrique Cardoso, acho que isso deve saber, foi presidente do Brasil, deixou o partido para formar o PSDB. Então a questão toda é se o PSDB veio do PMDB. Certamente, absolutamente correto. O PSDB é uma espécie de dissidência do PMDB. Então tá tudo certo. Vale lembrar que o MDB ele reunia muita gente durante a ditadura militar e que depois vai migrar para outros partidos. Uma boa definição do MDB aqui para te gravar é que o MDB era considerado como um ônibus. Qual é a ideia de ser um coletivo urbano? É que o coletivo urbano tem gente de todo tipo,
Tem muita gente que está lá dentro do ônibus que são absolutamente diferentes. Nós temos talvez pessoas de baixa renda, temos brancos, temos negros, temos pessoas que podem ser de classe média, que estão pegando transporte para o trabalho, nós podemos ter um advogado, nós podemos ter um pedreiro, enfim, podemos ter uma diversidade muito grande. E a ideia aqui é a mesma, só que do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político partidário. Então, tudo certo com a 32. Aí nós vamos para a última, para a 64, que diz assim: temendo a imagem negativa do Partido Conservador no país, o imperador Dom Pedro II optou por manter seu gabinete vinculado ao Partido Liberal durante todo o seu governo. Essa aí vai estar errada. Por quê? Porque durante o segundo reinado nós vamos ter o chamado parlamentarismo às avessas. Essa aqui, na minha opinião, é a alternativa mais difícil que tem nessa questão. O que está dizendo aqui para nós? Que no segundo reinado nós temos uma preferência, a preferência pelo Partido Liberal, e na verdade nós não temos. Por quê? Durante o segundo reinado vinculou o parlamentarismo às avessas, e o parlamentarismo às avessas ele constituía um gabinete de ministros, mas esse gabinete de ministros, por hora, ele representava os interesses do Partido Liberal e por hora os interesses do Partido Conservador. Então o que havia era uma alternância no poder entre os liberais e os conservadores, tanto que a gente tem uma famosa frase nesse período: nada mais liberal que um conservador no poder e nada mais conservador que um liberal no poder. Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. Inclusive nós temos muitas charges da época que retratam isso exatamente dessa maneira. Tem uma clássica que aparece o Dom Pedro II segurando uma balança e os dois partidos têm exatamente o mesmo peso. Ok? Então dessa forma finalizamos essa questão 3 e ela vai ter como resultado somatória então de 56. Tá certo? Ficou com alguma dúvida? Manda aí nos comentários que eu te ajudo, tá bom? Obrigado aí pela audiência. Um grande abraço.